Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast da Aero. A Aero é a Associação de Arquitetos e Engenheiros de Rio das Ostras, congrega arquitetos, engenheiros, geólogos, pessoal das geociências, profissionais técnicos e industriais. Estamos localizados no Shopping de Madeira, terceiro pavimento. Lá tem 2 salas da nossa entidade. Você que é profissional do ramo, engenheiro, arquiteto, técnico industrial, venha para perto, se associa à Aero. Lá a gente tem feito vários projetos que beneficiam o profissional, projetos que trazem conhecimento, enfim. É importante estarmos juntos, congregando de um mesmo assunto. Meu nome é Almir Correia, estou presidente da Associação de Arquitetos e Engenheiros, até que os profissionais permitam que eu permaneça lá como presidente. Sou engenheiro de produção, engenheiro de segurança do trabalho, especialista em projetos de incêndio e pânico, acadêmico no 9º período de engenharia civil, e seguimos aqui à frente da entidade até, como disse inicialmente, que outros venham e sigam essa missão. Hoje temos um tema muito interessante, trazido pela nossa querida diretora Vivian Aziz, né, com 2 super convidados que já estão aqui, daqui a pouco vão trazer aí as informações desse tema. A gente vai falar hoje sobre construções de containers, né? Vamos tirar todas as dúvidas, a metodologia construtiva, a que público pode ser atendido, enfim, todo esse universo construtivo diferente, muitas das vezes, do tradicional, a gente vai estar passando aqui e levando essa informação para vocês. Mas antes da gente fazer a apresentação dos nossos ilustríssimos convidados, vou pedir a você que compartilhe conosco as nossas redes sociais, dê um joinha, deixe lá o seu comentário, informe se você tem alguma dúvida, enfim, estamos à disposição para atender todas as pessoas que se comunicam com a Aero através das nossas redes sociais. Falar um pouquinho dos nossos patrocinadores, as pessoas que acreditam nesse projeto, que sempre que a Aero solicita um apoio, uma ajuda, eles chegam junto. Então, quero falar aqui da Caixa de Assistência da Mútua. A Caixa de Assistência da Mútua ela é voltada para o profissional da engenharia. Então, você que é engenheiro, conheça um pouco mais da Caixa de Assistência Mútua. Fique sabendo que 20% da sua RT é direcionada para essa caixa. Aqui nessa caixa tem lá todos os benefícios que você pode usufruir. Criare Alphaville é uma grande parceira, loja do Grupo Vilari de Imóveis Planejados, que possui 20 anos de experiência no mercado. A loja da Criare fica localizada na área comercial do condomínio Alphaville, Costa do Sol, e é referência na região com excelente atendimento e projetos de qualidade para móveis planejados. MAG Fundações, com 30 anos de história, e é referência na execução de fundações, geotecnia, atua no Rio, Espírito Santo, Minas Gerais, São Paulo. Destacam-se pela qualidade dos serviços e equipamentos de alta produtividade que garantem rapidez e qualidade das suas obras. Vilarejo Acabamentos, a maior rede de acabamentos do interior do estado. A sua nova unidade está localizada ali próximo ao Atacadão, próximo ao Shopping Rio das Ostras. Passem lá na Vilarejo Acabamentos, conheçam a nova loja. Navarro Engenharia, que atua na área de projeto estrutural, sondagem, estaqueamento, com profissionais qualificados em concreto armado e fundação. Esses aí são os nossos patrocinadores que muito nos honram aí em participar conosco nesse podcast da Aero. É importante dizer que já passamos aqui muitas horas conversando com grandes personalidades. E hoje, compondo a mesa, basicamente a debatedora desse super episódio, a minha querida amiga, minha irmã, diretora Vivian Aziz. Seja bem-vinda, obrigado. Oi, meu nome é Vivian Aziz, para quem não me conhece, eu sou uma das diretoras da Aero, sou arquiteta urbanista e pós-graduada em Engenharia de Segurança do Trabalho. Hoje a gente vai aqui conversar, vai ter um bate-papo legal aqui, com amigos, né? Com nossos amigos. Aqui está o Marcelo Portes, mais conhecido como Taioba. Marcelo Taioba. Marcelo Taioba. Prazer, bom estar aqui com vocês. Boa noite.
Boa tarde, Boa bom tarde, dia, depende da hora que cada um for assistir. Me assistir. Que é arquiteto, urbanista, né? Formou em Juiz de Fora. Formamos Formamos juntos. E descobrimos agora que temos um colega também de faculdade. Que somos né? calouros. Que somos calouros dele. Então, muitas descobertas hoje aí. Isso, vamos lá. Obrigado pelo convite. E a gente está aqui com o Rodrigo Guimarães, arquiteto e urbanista também, formou na Federal de Juiz de Fora e era meu veterano. Prazer enorme estar aqui. Passar um pouquinho da experiência que a gente tem, não é nem conhecimento, né? É experiência, né? O dia a dia da nossa de estar trabalhando com esse tipo de construção. Muito bom, excelente iniciativa de vocês. Prazer enorme, muito bacana, espaço muito bem estruturado. Primeira vez que eu venho aqui, então de parabéns, realmente um produto de qualidade para a cidade, viu? Bacana. Fazendo diferença. Não, é importante a gente saber que as pessoas estão sendo impactadas com esse projeto, principalmente com Sim, esse ambiente, sim, né? sim. De qualidade. Muitas vezes a gente sai, Muito legal, né? sai achando que vai... Não, a gente vai lá bater um papo. Realmente a gente tem buscado levar dentro dos nossos projetos a qualidade intrínseca. Sim, profissionalismo e Isso. carinho também, né? Isso. Com o produto, né? Exatamente. Com o que está passando, muito bom. E com os nossos convidados, com Sim. certeza. É importante que eles tenham um ambiente de qualidade, porque a gente sabe que o tempo é o nosso maior... Produto, digamos assim. Exatamente. Então a gente não pode desperdiçar No bom sentido. né? Exatamente. Isso aí. Deixar aqui com a nossa debatedora. Debatedora não, a gente vai bater um papo. Super papo. Né? Já chega numa mesa que tem um veterano e um contemporâneo de formação. Pois é, Aí... não vou nem falar quanto tempo tem aqui que a gente se conhece, porque o negócio fica ruim. Construções de container. Construção de container. Como é que é Vamos isso? lá. Como vocês chegaram a essa... Como começar esse assunto? Como começar? Vamos lá. Como é que vocês descobriram container? Como assim vocês quiseram começar a construir com container? De onde veio essa curiosidade de vocês? Pode ser... Você quer começar, Rodrigo? Respeitar os... Respeito, né? Respeito os mais velhos. Quer começar? Pode começar. Então, pode ficar à vontade. Eu já conheci alguma coisa de construção de container, né? De ter visto, principalmente fora do país, né? Algumas lojas, enfim, alguns ramos, né, de atividade em container. Achava interessantíssimo isso. Depois eu trabalhei uma época na indústria, logo que eu me formei na indústria offshore. Então, assim, é muito comum usar container, tanto plataforma para alojamento, como para almoxarifado, como para diversos fins, né? Para vestiário e tudo. Em obra também, então já usava para escritório, para os mesmos fins, para vestiário, para almoxarifado e tudo. E assim, a gente via que existia um potencial enorme, né? Da construção em container, né? Modular, né? Uma praticidade nisso. E a gente via assim, para esses fins, ele não tinha o interesse de ser bem executado, na grande maioria das vezes, né? Ele era executado de uma forma bem pragmática, assim, o mínimo possível, e vamos fazer, vamos colocar, é só para resolver um problema, né? E lá fora eu vi algumas coisas interessantíssimas, assim, de execução, né? De loja, de bar, de guichê, de um monte de coisa, né? E tive, né? Tive em alguns food parks, né? Tive no food park de Resende, tive no food park no Rio de Janeiro, em São Paulo e tudo, e tinha visto essa possibilidade de fazer. E aí, quando surgiu uma possibilidade de fazer um empreendimento em Rio das Ostras, né? Aí o que me veio à cabeça foi, vamos trazer aquele conceito de container para cá. E foi a primeira experiência assim, real de trabalhar uma certa arquitetura, né, com ele, né? Além do uso, além da praticidade, né? Já tinha trabalhado de outras formas, mas foi a primeira, né? Mas surgiu disso. E assim, vendo também muitos periódicos, né? Então, assim, tenho 1 ou 2 livros lá sobre isso, revista especializada, enfim, né? Só conta pra gente, que é o Pátio Costa Azul, né? O proprietário ele não falou. Do pátio, do pátio do aqui. Pátio Costa Azul, para quem não conhece, aqui em Rio das Ostras, um bom lugar para ir comer, Ótimo, beber, lindo. divertir. Um lugar Super super bacana. indico. Eu também. Super Super indico, bacana. sou Tem Não sou tudo daqui, mas lá. já visitei. Todo mundo vem aqui, eu Não, e levo lá. aproveitando, né, hoje, né, para a quem está gente ouvindo a gente agora ao vivo, Para quem quer ver depois o Taioba... vai ser gratuito Exatamente, lá, né? gratuito, O open bar. tá lá, né? Mas já que o pessoal não vai ouvir agora mesmo, mas estaremos lá, né? estaremos lá. Mas então, pode ir interrompendo? Pode, claro. É uma curiosidade minha, assim, porque você citou uma frase, né,
usava-se o container, né, como algo que resolvia o problema. Sim, né? Exatamente. E aí, na sua ideia, depois você tentou resgatar isso de uma maneira diferente. Isso. Né? Na verdade, assim, eu já conhecia algumas boas aplicações dele, né? Assim, de arquitetônicas, né? Assim, até puxando para beleza, né? Para praticidade, para bom uso, enfim, né? Para boa execução, né? Enfim. Mas a nossa atividade, assim, em geral, da área offshore e da área de construção civil e tudo, construção civil de canteiro de obra, né? Então, ela era extremamente pragmática. Assim, não, qual é a forma mais fácil? Vamos fazer ali, não, vamos colocar um container que depois a gente tira, né? Então, assim, o que a gente vai fazer? Não, vamos colocar ali, vamos colocar uma divisória e tudo e vamos trabalhar. Essa foi, assim, a minha experiência prática com container inicial foi essa, né? Vamos resolver um problema, né? Sem se preocupar com as demais possibilidades do objeto, né? Do container em si, né? E olha que interessante, né? Uma coisa que a gente estava conversando em off mais cedo, que a Vivi me perguntou, mas por que atrai tanto, né? As pessoas e etc. E hoje ele atrai de uma maneira diferente, né? Sim. Ele atrai porque ele tem qualidade. Essa questão, por exemplo, da mobilidade. Sim. Hoje o que a gente está vendo, né? Eu acho que a pandemia trouxe muito isso para a gente assim também. Amanhã pode ser tudo diferente. E amanhã a minha vida profissional pode ser completamente alterada, a minha saúde, a minha família, etc. e tal. Então, assim, isso despertou, embora, né, o interesse pelo container seja muito antigo, mas muito no que o nosso amigo aqui acabou de citar. Né? Ele era usado para a gente resolver um problema. Seja o problema da obra, né? E a gente ter cursos e levar para cá, levar para lá, sem ter que demolir um barraco de obra, etc. e tal. Mas hoje eu acho que ele atrai numa condição muito parecida, porque ele também resolve um problema, mas foi um problema que talvez a gente vai despertar para ele agora, né? E se amanhã tudo for diferente? Eu acabo de investir, olha que bacana, né? Esse reflexo, né? A gente está aqui fazendo uma reflexão, né? Na verdade. E se amanhã for tudo diferente? Eu acabo de investir na minha lanchonete. Ora, o mercado mudou, né? Houve uma outra pandemia, seja lá o que for, né? As coisas estão muito voláteis, né? Digamos assim. E aí, aquele investimento todo que eu coloquei, né? Como é que eu faço aquele investimento? Será então que eu vou jogar 100, 200 mil, seja lá 10 mil reais? E se amanhã for tudo diferente? Então, em resumo, assim, acho que o container, ele traz hoje uma coisa assim que é até meio mística, né? Dos nossos antepassados até, para a gente ser nômade. Né? Ele renasce na gente uma condição de ser nômade. Mas não é o nômade por si só, não é a gente ser nômade. Né? Eu não estou falando de moradia, mas é o nosso capital. O nosso capital também pode ser nômade. Então, eu acho que isso intriga as pessoas, já respondendo uma coisa que você me perguntou ali atrás. Né? Então, isso intriga muitas pessoas. A condição que o container te dá de readaptações. E de propriedade, né? Porque você pode, de repente, não é mais aqui, eu vou pegar, vou colocar em cima de uma carreta do mundo que vou levar para outro lugar, né? Então, o Pátio Costa Azul. Tem a propriedade absoluta sobre o seu negócio, né? Isso é interessante. Acho que, assim, isso, você falou, realmente é muito bem colocado, né? Acho que existe uma outra coisa que acho que isso é o que impacta também muito na cabeça das pessoas. Eu acho que talvez vamos falar assim, o espírito de época, né? Então, assim, existe uma tendência, até você vê que a gente está aqui no estúdio, né? Existe uma tendência aqui industrial no ambiente, sim, né? Sim. Então, assim, acabou que virou, acho que também além de toda a questão, né? Enfim, de custo, de mobilidade, tudo, também acaba virando uma tendência de moda, né? De espírito de época, né? Não só o container, você vê, talvez você esteja conversando com uma pessoa que faz Adobe, né? E tem uma empresa no Rio e tudo, e o Adobe está entrando em moda, né? Lógico, um nicho muito fechado, uma coisa que existia há muito tempo, mas porque está começando a virar uma coisa que tem aquela pegada ambiental, que tem aquela coisa. Então, assim, existe acho que essas tendências assim também, sim, que isso acaba entrando também na pauta, né? Acho que são, como qualquer coisa na arquitetura, né? Que arquitetura, a gente que fez faculdade, é difícil, assim, a faculdade está muito difícil, porque são muitas variáveis, né? Então, você não...
Esse dia eu estava conversando com alguém e falou, não, mas como é? Eu falei, é difícil, porque você vai ser avaliado em cima de um projeto. Como é que você avalia um projeto? Né? Então, assim, é tanta coisa para você avaliar um projeto, tanta coisa para você pensar, e eu acho que acaba entrando na mesma questão, né? Assim, existem uma gama de coisas que envolve, né, todo o negócio, né? E na nossa época isso a gente não sei nem como a gente foi captando isso, né? Porque não tinha casa container. Não divulgada, pelo menos, né? Não aqui, né? Assim, existia tal, devia ter coisa igual quando eu cheguei aqui, eu cheguei a fazer esses acomodações para embarcação Sim, camarote. Camarote. As faculdades abordavam muito a questão da arquitetura modular. A construção modular. Sim, né? Mas não é muito o container a gente está falando de reaproveitamento. Né? E não é um reaproveitamento para um barraco de obra somente. Né? Sim. A gente está falando de um reaproveitamento para casas de alto padrão. Sim. Nós estamos falando de arquitetura de alto desempenho. Né? Que é um tema bacana da gente levantar também. Eu estou aqui, né? Pode ir, atropelando tudo. Não está atropelando nada, não. Aqui é esse mercado, existe um mercado específico já para container? Aí o Taioba já tem trabalhado mais com a questão de venda, produção e venda, arquitetura, produção e venda, vamos dizer assim. Isso. Existe um mercado... O seu está com residencial e comercial, né? Isso, porque aí já respondendo a sua primeira pergunta, né? Como é que eu como comecei? Como que você começou, entrou nessa? Eu atropelei tudo, né? Você fez um apanhado. Mas é porque eu comecei de uma maneira, assim, eu não encontrei no meu dia a dia containers pela frente, isso não foi me instigando aos poucos. Sim. Eu, na verdade, quando surgiu uma oportunidade, e eu comprei um lote e tal, e aí eu falei assim, cara, eu precisava de algo aqui que pudesse ser um pouco mais no meu perfil. Como é que eu posso não me enraizar, né? Já fiquei com isso na cabeça. Sempre, então, né? a primeira coisa que eu olhei foi um micro-ônibus. Eu falei, eu vou morar nisso aqui, né? Meu lote vai ser um estacionamento, eu vou parar ele aqui. Esse é meu projeto de vida. E aí, ainda não abandonei a ideia, mas quem sabe a gente põe uma roda no container, um volantinho. A roda, o motor, demora. Mas aí, nessa ideia, eu já tinha um projeto, inclusive, da minha casa, uma casa convencional, né? De alvenaria e etc. Claro que não é tão convencional, né? Porque a gente só faz maluquice. Jamais, né? Mas, assim, como é que começou a surgir? Quando eu falei assim, eu preciso que isso... E se eu quiser vender? Então, eu comecei a me fazer perguntas, né? Se eu quiser vender isso, e isso aqui vai ficar preso aqui. Então, assim, não é só a minha casa lá em Juiz de Fora que é móvel, né? Eu tenho tudo, assim, o meu muro é móvel, os meus portões, tudo lá é móvel, né? Até as pedras que eu coloquei, se alguém quiser comprar lá e não quiser pagar pela pedra ou pelas árvores que eu coloquei para paisagismo, eu vou levar embora. Então, assim, eu não plantei também árvores, por exemplo, que eu não posso remover. Então, eu tentei, nesse processo, porque foi um aprendizado, na verdade, foi um projeto piloto, e eu precisava experimentar. Né? Então, na época, inclusive já estendendo um pouquinho, qualquer coisa vocês me cortam. Na época, a gente fez até uma coisa interessante, assim. Como é que eu posso estar trabalhando esse projeto de uma maneira 100% experimental? E você não tinha nada na internet. Se eu digitasse lá, casas em container, não aparecia absolutamente nada. Né? Porque nós estamos falando aqui de 8 anos atrás, alguma coisa assim. Nossa, mas está muito perto, mas não tinha nada de container. E quem estava fazendo, ao mesmo tempo, não é que eu estava sendo precursor de nada, né? Quem estava fazendo de uma maneira concomitante ali comigo, essa pessoa, esse grupo, eles estavam fazendo e também escondendo informações, porque eles também estavam no processo. Então, foi curioso, porque para eu aprender a fazer algo em container, eu aprendi pintura automotiva, por isso que hoje eu trabalho com pintura, né, industrial, de um desempenho mais interessante, porque eu aprendi reformando o meu Fusca. Né? Então, chamava o cara ali, olha, como é que vocês pintam isso? Eu já mexo com construções convencionais, né? Então, você já entende um pouquinho de pintura, disso, daquilo, como é que prepara superfícies e tal. Mas o preparo daquele material para uma pintura de alto desempenho é totalmente diferente, o tratamento do metal. Então, tudo a gente foi experimentando. Eu chamava o pessoal que trabalhava comigo, os serralheiros,
o pessoal que mexe com drywall, né? Para quem está ouvindo a gente, né? E não entende bem, daqui a pouco a gente explica melhor, né? Mas os processos de parede de drywall, então todos os profissionais, foi a primeira vez que cada um deles trabalhou. Então a gente fez um celeiro de aprendizado. Então essa é um pouquinho da história, assim, foi uma grande descoberta, um grande aprendizado e venho aprendendo até hoje, né? Mas isso passou, aí é para você mesmo, tá? Depois eu vou no Rodrigo. Pode ir, Porque- vai lá. Sim, Vai lá. É quase uma Não, vai lá. inquisição, É né? porque pelo seguinte, Sapatina. pelo seguinte, vocês têm uma formação voltada para o método tradicional que o país executa, né? 99%, Alvenaria. 95% alvenaria. Sim. Vocês foram, né, forjados lá na arquitetura tradicional. Muitas das vezes, aí tem um arquiteto que vai lá para uma área mais específica aí de abre um o leque, público, né? tem outro que já vai mais para o social, mas sempre a alvenaria, né? E aí acabou que a gente veio, talvez, na história de vocês, vindo para um processo mais atual. Mas lá atrás, você trabalhou com a alvenaria, você, na alvenaria, aí sim você foi chegando nesse nível de, peraí, eu não quero mais ter uma casa estática, eu não quero mais poder... E aí entra no que você mesmo disse, que investir 200 mil numa casa de alvenaria e depois aconteceu idem coisas na minha vida e aquela casa está lá. Como é que você teve essa virada de chave Foi exatamente no momento que eu fui construir para mim, né? para você? E foi até um pouco tardio, né? Porque eu cheguei a fazer o projeto, a aprovação dele na prefeitura, em alvenaria. Em alvenaria. Era um conjunto de elementos, né? Alvenaria, vidro, madeira. Sim. Brincar com isso é interessante e não é tão complexo igual as pessoas acham. Mas, assim, a virada foi esse momento. Nesse momento. Na hora de eu colocar os primeiros materiais, deu o estalo e eu falei assim, cara, eu preciso experimentar. Me chamaram de maluco, obviamente. Né? Poxa, vai gastar dinheiro nessa lata aí e tal. E como é que vai ser isso? Você vai enferrujar? Né? Mas é a sua cara, né? Desde a faculdade você tinha esse espírito, assim, né? De querer inovar e de querer fazer coisas. Mas foi difícil por causa, não pelo que eu acreditava que daria certo. Foi muito difícil, ainda é até hoje, né? Porque é uma parte cultural. Né? Construir em container é um processo ainda cultural que a gente ainda tem que ter a gente ainda tem muitos degraus. Na verdade, assim, até falando disso, né? Que o Brasil, principalmente, assim, não só o Brasil, muitos países, mas a gente ainda tem uma raiz muito na casa de barro, né? A casa de tijolo, né? Sim. Você vê que até construção em estrutura metálica, né? Para fins não industriais, né? Para prédio ou para residência, não é comum, né? E outras coisas, você pega o steel frame, por exemplo, é dificílimo de você... uma empresa tentou fazer parceria, a gente fez uma parceria um tempo atrás para poder trazer essa tecnologia para cá, mas a resistência é muito grande, né? Público, não tem do cliente, né? Digamos assim, né? De uma forma geral. Então, assim, existe uma barreira, né? E da pessoa falar, não, eu não quero isso, né? Falar, não, a casa de tijolo é a casa que vai ficar para sempre, né? Está diminuindo, né, Rodrigo? Está diminuindo, assim, acho que conforme vai tendo mais informação, as pessoas vão tendo mais acesso, né? A ver como conhecer, né? Aí acaba, você vai quebrando um paradigma, Eu né? acho que tem... Mas existe essa é uma barreira que acho que de arquitetura em geral. Qualquer coisa que você for falar assim que não alvenaria, né? Tradicional. Concreto estrutural, enfim, né? Vai ter uma certa resistência. Eu acho que a maior dificuldade é a pessoa não saber por onde começar, entendeu? Pelo menos com container. Por onde que eu começo? Sim. Entendeu? Eu compro, e aí eu compro ali, eu vou aonde comprar isso? Mas tem a parte do entendimento, né? Técnico. E a pessoa fica receiosa, óbvio, você está investindo ali, eu talvez... Eu conheço gente que comprou container e está lá, que não sabe o que faz. Eu vou te falar assim, container. pelo menos uma vez por semana, alguém entra em contato comigo para pedir uma ajuda, que está querendo fazer alguma coisa. Sim, onde é que eu tem compro? Você sabe onde eu mercado, compro? isso, Como é que eu faço? Você conhece alguém que... Não, isso eu tenho o maior prazer, assim, independente se Isso eu estou falando assim, pode me ligar, pode falar. Que ele falou, também assim, eu nunca tinha feito, né, assim, uma loja, alguma coisa assim, com container, né, escritório e tal. E é lógico que tinha um certo conhecimento, porque eu tinha trabalhado na área de manutenção
de plataforma. Então, assim, eu tive acesso muito a coisa de solda, né? Enfim, né? De pintura industrial e tal. Eu já tinha um certo conhecimento disso há um tempo anterior, né? E talvez tenha sido um facilitador, mas foi tudo... Pesquisando, estudando. Não, pesquisando e fazendo e corrigindo. Não, acho que foi isso que foi legal. Não, esse aqui não ficou bom, esse aqui ficou ótimo e tal. E assim, então não é uma coisa que você... Acho que até pela carência, né, de construções desse tipo, né, e de informações, enfim, de tudo, eu acho que todo mundo que fez, e grande parte de quem está fazendo, acaba sendo muito empírico, né? A pessoa pega ali, não, como é que a gente vai fazer? Vamos pensar dessa forma. É lógico que aí, hoje em dia, né, já tem, né, o Taioba, que já conhece, é profissional, sabe como funciona e tal, né? Então, já sabe... passar isso para o cliente, né, de que forma tem que ser feito e tal, que e erra até hoje. Na pele erra até hoje, mas quem faz erra, né? Mas obra construção normal, mas também olha, todo mundo erra. Mas olha, não se engane, porque assim, muitas pessoas que chegavam vão lá fazer visitas, igual a universidade foi lá em casa, levou os alunos, né? Já foi mais de uma faculdade lá, então essas visitas guiadas, visitas técnicas, pessoal, ou vai lá um cliente, né? Igual os meus últimos sócios, né? Eles chegaram lá por indicação e diante da nossa conversa, eu lembro direitinho desse dia. Eles qualquer coisa que eu falasse, não importava, porque eles não estavam olhando para mim, eles estavam olhando para o container. Sim. Então, assim... mas todo mundo também foi a mesma coisa. Um deles que era engenheiro, por exemplo, eu batendo papo lá e o cara, ele estava olhando para as coisas, assim. Então, assim, as pessoas adoram. Mas na hora, a parte cultural, né? Mas na hora de tirar o dinheiro que ela juntou a vida inteira ali, que seja 10, que seja 100, o dinheiro tem o tamanho do seu esforço, né? Não importa a quantidade. Então, assim, a hora de tirar para investir naquilo, que seja uma loja, que seja uma casa, ela vai lá e faz de alvenaria. Sim. Porque, assim, ela sondou, adorou, não olhou para minha cara, só olhou para cima e tal. Você vê o brilho no olho da pessoa, mas ela vai lá e faz de alvenaria. Mas você acha que isso é por quê? É medo? É cultural. Receio? É cultural? Vamos supor, você vê tudo na internet sobre container. Eu quero andar numa casa, você entra dentro dela, tudo pela internet. Mas você foi em poucas. Quantas residências em container você entrou de alto padrão? É porque essa é uma outra questão. Por que as pessoas não investem? Porque realmente, aí vamos lá, né? Isso é um assunto para um outro podcast, mas muitas mídias sociais, a maior parte delas, estão vendendo mentiras, né, sobre containers. Que é muito barato, que é muito simples. Você acha, gente, não tem nada, eu gosto dessa frase, não tem nada bom, bonito e barato. Você já viu bom, bonito, aí não é barato. Você já viu bom, barato, aí não vai ser bonito. Os 3B juntos eu nunca vi. Então, algo bom que você vai fazer não vai ser barato. Então, assim, a parte cultural existe, mas existe essa coisa também da pessoa ela ainda não entrou em muitas lojas, aquilo ainda não faz parte do cotidiano dela. Está chegando, começou no sul do Brasil, né? Isso. Me corrija se eu estiver errado. Começou lá, ficou muito tempo até São Paulo só, né? No sul tem muita coisa. No Rio de Janeiro, a gente pode falar que é recente. Né? Tá chegando agora, nós estamos em 2023, né? Já que o podcast vai ficar gravado pela eternidade, nós estamos em 2023. Está chegando agora no Espírito Santo, agora que eu falo de uma maneira consistente, né? E Minas também está Minas pouco, também lá, muito pouco, olha só. Então, assim... mas essas questões desses edifícios e tal, edifício que faz parte de... mercado, né? Você diz de supermercados, etc. Os mercadinhos, assim. Nesses condomínios de residenciais. Isso. Por exemplo, os condomínios, né? Você tem ali os mercadinhos que estão entrando com os containers, os clubes estão fazendo comum, pequenas lanchonetes. Então, assim, mas é assim que começa. Eu não consigo entrar não tem como eu entrar num mercado hoje, por exemplo, aqui do Sudeste para cima, sendo que a coisa lá ainda está engatinhando. Sim. Eu vou entrar lá como? Eu vou entrar fazendo construções de uma maneira errada? Porque é isso que estão vendendo na internet, sabe? É um alerta que é bom a gente fazer aqui. Isso é muito importante. Quadrado. Olha, eu entrego a sua casa em 50 mil. Cara, entrega. Ele vai te entregar uma lata cortada. Isso não é uma casa. Sim. Não é? Então, assim, eu posso fazer um barzinho? Posso fazer... Tá, mas eu não posso fazer uma cozinha. Então, a gente tem que alertar também, isso é uma coisa muito importante de se fazer.
muita gente está vendendo um material fora de norma, né? Então, assim, eu acho que tudo isso impactua, na gente não está vendo uma proliferação maior também, porque é uma coisa muito benéfica. Já tem normatização para a construção de container? Não, então, isso é municipal, né? Aham. Então, assim, eu e a Vivi, a gente estava até vendo uma aprovação recente agora de o que pode ser uma pousada, de container e tal. Ô, isso é no forno, hein? É. Isso no É, Não. está no Os forninho, tá? empreendimentos acontecendo, é, né, Rodrigo? é. Se Deus E a quiser. gente quase de fora. São 5 Não, unidades, se Deus 5 quiser, unidades, né? Pousada. Em É. Saquarema. Com previsões, né? Dá para fazer mais. Então, Sim, isso sim. é muito bacana. Você, por exemplo, acrescenta uma unidade. Vamos supor, se eu faço um container menor, né? Eu acrescento. Você fez muito isso, né? Aliás, eu não sei, né? Você Tem fez feito tudo até junto. hoje. Não, Tem tem, feito tem hoje, cada dia ampliou, mais um que a gente coloca. tem ampliado. Se eu não estou errado, informações você pode, eu não sei relação de peso assim, tá? A gente pode procurar e se ver melhor depois, mas a relação de peso de container, até 9 containers você consegue trabalhar um em cima do outro, né? Mas aí seria ilhóis em cima de ilhóis. O que eu conheço são, que geralmente é o transporte de navio, são em torno de 5, né? De cima. Porque porque vai ter a carga e Isso, tal. porque tem a carga, né? Sim. Aí, que ali já prevê tem a tara, né? O preço próprio e tem a carga que ele carrega, né? Então, geralmente são empilhados em 5 unidades. né? Então, eu esqueci a pergunta. Não, Não, é a questão da normatização. Da Você disse que a normatização vai muito em função do governo municipal, mas eu digo normatização de ABNT, por exemplo, normatizações de materiais a serem utilizados, essas coisas. Não, ela é geralmente utilizada, por exemplo, se eu vou fazer uma cozinha, eu sigo a BNT de cozinha. De cozinha do método tradicional. Que são as Sim, questões entendi. dos azulejos, É, etc. mas a gente e tal. estava conversando em off ali, eles estavam contando que, tipo, a compra do container é tipo igual carro, entendeu? Você tem, não é? O documento daquele. É isso você mesmo? vai lá, você compra, você tira um documento, tipo um voucher, né? Aham. Que é um documento, você vai saber mais do que eu disso aí. É um documento que rege países diferentes também, né? Sim, Transações entre Na verdade, países. o que eu vejo é que existem diversas formas de comprar sim, né, falando de uma forma geral, né? Uma que, assim, são poucos países que produzem em larga escala o container, né? Assim, com mais visibilidade a China, né? Então, existe uma oferta e demanda, né? Então, na pandemia, que foi logo depois da pandemia, que eu fui fazer meu empreendimento aqui, né? O pátio lá. Então, assim, houve uma quebra no comércio internacional. Então, assim, começou a não ser muito alimentado o mercado de containers, né? No Brasil, não estava vindo muita entrega da China, né? Então, e às vezes quando chegam os containers, é mais barato para eles voltarem vazio e deixa o container aqui para ser negociado, enfim. Então, existe um mercado ali dos portos e tal, enfim. E aí, nessa época, como começou a aumentar a demanda de compra e não estava chegando muito novo, virou uma commodity. Assim, tem gente querendo e não tem para vender. Então, coisa que antigamente você comprava num valor, de repente você viu um valor 3 vezes maior, né? Inflacionou. E assim, eu vejo muito disso, né? Eu não sei se você teve essa experiência. A pandemia atrapalhou o nosso movimento, porque foi exatamente no meio, quando a gente abriu a ideia da empresa e tal. Foi exatamente no meio. Os contêineres ficaram parados todos na China, né? Se ficar todo paralelo, não tinha aqui, né? Então começou a aumentar muito o preço. Então, eu comprei muitos de particular, né? Alguns contêineres de particular, e era assim, às vezes eu pagava um preço melhor num contêiner em excelente condição, e às vezes estava precisando comprar um outro, não tinha e pagar mais caro por um não tão bom. Assim, estou trazendo para a minha realidade do empreendimento que eu fiz, né? É lógico, isso agora começou a dar uma equalizada. Hoje já existem algumas empresas que já vêm direto, já chega no Brasil num preço ele novo, zerado, num preço melhor do que estava sendo já vendido. Compra zerado. Já está começando já tem um tempo, já está voltando, já está estabilizando toda essa cadeia, né? Mas teve um período que... E isso eu sei porque anteriormente, na parte de industrial, era comprar muito barato, assim. Realmente tinha gente que tinha, vamos comprar um container que é mais barato. Chegou um ponto que eu falei assim, não, esquece container, vamos fazer vou fazer o vestiário de alvenaria, porque vai ser mais barato que comprar um container, né? Sim. Porque virou uma coisa um pouco escassa, né? E essa demanda tem aumentado, né? De pessoas procurando. De uso, sim. De uso, né? Então, e aí, aproveitando o gancho, quando você pergunta, por exemplo, como é que é isso em relação à prefeitura, o que cabe a gente também a falar com quem estiver ouvindo é que ele procure, por exemplo, informações na prefeitura, se ele não é um profissional ou uma pessoa que consegue olhar o código de obras e ler ali
quais são as normas e etc. Se a prefeitura, é importante, ele tem que ver se a prefeitura enxerga o container. Não é? É a mesma coisa quando a gente fala de mobilidade urbana. A prefeitura enxerga a bicicleta, porque a ciclovia vem depois disso, né? Então, assim, a prefeitura enxerga o container, ela enxerga o sistema modular e ela vai trabalhar a legislação em cima disso. Isso é interessante. Por exemplo, eu estava com um cliente que está de colégio, né, educacional, e estava para fazer uma nova unidade em Niterói do sistema de ensino dele, né? E aí ele falou, Rodrigo, ele veio aqui, eu não quero fazer de container, pô, né, queria fazer um projeto lá de container. Eu falei, interessante, vamos fazer e tal. E eu falei, deixa eu pegar o código da cidade para ver como é que funciona. E não aceitava o pé direito do container comum, de 2,14 m, né? Então, assim, tinha que ser aquele container mais alto, que aí atenderia. Então, assim, mais via de regra, né? Você vai fazer um prédio de container, né? Então, assim, às vezes você esbarra na própria lei do município, né? E assim, também vale atentar que assim que nem todo município enxerga o container como um bem imóvel, né? Então assim, algumas até cidades... Até porque ele não é, né? Não, até porque ele não é. Então algumas cidades não necessitam a aprovação do projeto em container, como se fosse, vou colocar um trailer aqui dentro, né? É outro tipo de licença. Já tem município que já entende, aquilo ali ele é um bem imóvel, né? Então isso varia muito. Eu conheço lugar que a pessoa fez um food park, teve que aprovar só o banheiro, porque era de alvenaria, né? Já é outro, por exemplo, em Niterói, teria que aprovar tudo como se fosse uma... Eu não sabia, não. Como se fosse uma construção foi até convencional. A gente conversando, eu não sabia, foi até com a Tereza Chidid, que é nossa diretora também. Aqui tem um código, tem um código específico para container. Que eles liberam, faz o licenciamento. Tem aqui, ó, a licença. Foi de 2018. Sim. Eu não sabia. Eu falei, quando eu estava reclamando, eu falei, nossa, aqui não pode container exatamente por causa do diâmetro dos cômodos, né? Sim. Ela, não, mas tem. Eu falei, uai, eu não sabia. Ela me mandou. Aí eu falei, tem tudo explicadinho, as normas. Às vezes tem alguns problemas financiamento porque é complicado. Os bancos, não né, reconhece, uma relação, né? às vezes, tem banco, tem as financiadoras, né? De entender, porque ele não consegue averbar, né? Até consórcio, né? Eu recebi um pessoal de consórcio lá recentemente para a gente ver como é que a gente pode fazer isso para melhorar a venda e etc. Porque é bom para todo mundo, né? Aí a gente esbarra, cara, em questões básicas, assim. Sim. Poxa, como é que eu vou averbar isso aqui ou isso ou aquilo? Se o cara não pagar... O que hoje a justiça faz? Vai lá e pega o seu imóvel. Só que o seu imóvel está lá, ele é imóvel. Aí no caso do container, não, o cara não pagou, aí de repente cadê a casa embora. Cadê a residência? Cadê a residência? Ela já foi. Então, olha só, poxa, isso é muito fácil de resolver. O carro também é um móvel, né? Então, assim, se você não pagar, o que acontece com o carro? Aí me falaram assim, mas o carro tem uma placa, o seu container também tem. Sim. Poxa, não é por aí, né? Então falta também, né? Os órgãos públicos e privados, etc. Tem um maior entendimento sobre tem entendimento. E tem medidas mínimas? Segue o mesmo padrão de moradia? Segue o mesmo padrão. Então... Essas normas são aí. Só uma observação é que quando, em alguma situação, né? Eu não sei se foi uma das legislações que a gente viu recentemente, que estava assim... então, se você for construir em container aqui no município, né? Aí está lá. Se não for de alvenaria, às vezes, com os bancos, isso está lá assim, né? Financia só coisa de alvenaria. Sim. Né? Aí, se for, agora já está aparecendo esse item, isso já é interessante. Se for de outro material, que esse material comprove todas as questões relacionadas ao desempenho térmico e acústico. Opa, parabéns, né? Sim. Porque é isso que já é um ganho, né? Não importa se é de alvenaria. Importa se ele corresponde às necessidades térmico-acústicas, né? Eu vou pedir pro Cezinha passar um videozinho do Pátio Costa Azul. Maravilha. Que a gente comenta um pouquinho, aí depois a gente passa um videozinho de toda a construção, um pouco da obra da sua casa, que é lindo, por sinal. Vamos lá. Bacana, Cezinha, passa para mim, por favor, o do Rodrigo. Aí essa do Pátio Costa Azul. Como é que começou lá? E foi bem na pandemia, né, Rodrigo? Foi logo depois, né? É. Logo depois. Olha aí.
Olha, aquilo fica assim? Desse O jeito. pessoal pergunta isso, né? Pergunta. Ah, ela é uma delícia, né? Hoje, É uma gracinha. hoje abre? Hoje não, né? Para o público não, né? Pra gente já dá para abrir, né? Olha aí que maravilha. Um conceito muito Muito bacana. legal, é muito legal. Cool. Esse é o Pátio Costa Azul. Vamos passar um pouquinho, depois a gente conversa geral. Só para fazer só um adendo aqui Vamos em lá. relação ao que a gente estava conversando, negócio de mobilidade, né? Você falou, a sua questão maior era a mobilidade, né? E assim, e aí quando você falou, né, repensando, a minha questão no pátio foi mobilidade, porque na verdade lá, o que eu alugo são os espaços, né? As áreas para colocar os containers, né? Então assim, ou seja, o container foi uma solução, porque seria, não, ele chega, ele coloca, ele faz, e se um dia ele não quiser mais ficar com a coisa, ele pode tirar e pode ir embora, ele não tem aquele capital imobilizado ali, né? Então, Sim. no final, acabou sendo também a questão de mobilidade, né? Só para da poder fazer questão essa... que é de alugar só o terreno e você conseguir fazer uma casa ali, ou um comércio, Sim, alguma coisa, e sim. depois você tira Eu aquilo ali. até levantaria uma questão para todo mundo, já que todos aqui são da área. Eu fiquei pensando nisso antes de vir, quando a Vivi me passou uma lista de 49 perguntas. Aí uma das questões não era é eu isso. não, tá? Uma das questões era isso. Tipo assim, o que é uma construção, então, de alto desempenho? Porque sempre quando a gente fala em alto desempenho, a gente se relaciona aos materiais, Sim. né? Alto desempenho é material. Sim. Mas hoje, a gente, então, já está ampliando um pouco esse leque. Porque esse tipo de construção, ela veio também mostrar que existe alguma outra coisa que chama alto desempenho. O que você acabou de citar, o fato de eu poder alugar um negócio para um tipo de construção que entra ali, ela tem uma característica muito melhor do que qualquer outra, que vai além do material. É a possibilidade, ela gera uma possibilidade de fazer o negócio. Então, o container, ele tem o alto desempenho também nesse termo. Alto desempenho, então, não é mais só material. Sim. No mundo que a gente vive hoje, ele é a capacidade da gente movimentar o capital. Então, isso é uma construção de alto desempenho também. Sim, Né? sim. Sim. Cezinha, vamos passar o do Marcelo, que aí eu passo o vídeo, esse. Tem algumas imagens aqui, tá, gente? Que eu selecionei para a gente tá. poder ver a diferença entre a hora que você está Ali escolhendo o tá container. o geral aí, né? Depois a gente comenta tudo, como é que são as etapas de construção e tal. O pessoal sempre pergunta como escolher, tá vendo? Como Olha escolher. esse exemplo. O container está todo feito lanternagem nele, igual você faz no seu carro, né? Sim, Para quem não está vendo as imagens, né? Tá só no podcast. A ideia do container, olha só, isso é inviável hoje, né? Hoje, igual a gente estava comentando mais cedo, está sendo muito mais interessante financeiramente comprar o container mais novo do que fazer isso aí. Do que fazer Sim, esse... Sim. Aí abrindo as esquadrias. Hoje a gente corta tudo no plasma, mas esse cliente, por exemplo, que era um dos parceiros nossos, quando foi comprar, comprou os containers, estavam muito danificados. Ah, sim. E aí a gente falou, tá todo mundo aprendendo? Então vamos que vamos. Essa é a sua? Readaptar. Aí é passando Não, toda a esses daqui estrutura não. elétrica e hidráulica, né? Antes de tem um colocação pouquinho do drywall. A gente coloca a elétrica hoje depois do isolamento térmico e acústico. Ali já passou um pouquinho do isolamento. Aí é o piso original, né? Dá uma Piso. pausada rapidinho aí pra gente, Cezinha. Volta um pouquinho, só pra gente ver aí é o piso, né? Original do... Piso original. É muito Lixando, legal, né? assim, quando você vai fazer a escolha do container, né? Aproveitando, eu comentei aqui sobre a lataria. Se a lataria estiver muito danificada, você vai ter um alto custo de funilaria. Para quem não sabe, funilaria é o processo de... A gente vai desamassar o metal, você vai colocar um pouquinho de massa ali e tal, mas a ideia do container não é que ele seja também um brinco, né? O container já nasce de uma Sim, questão de já tem uma aproveitamento, pegada, né? já Assim, tem uma né? pegada diferente. Então, assim, na hora que você for escolher o container, é interessante que você veja a lataria, mas que você analise o piso também. Piso Porque também. você tem que entender que quando você compra um container, você já compra piso, parede e teto. Então, o máximo que você puder Sim, aproveitar aproveitar. disso, interessante. Aí pode passar, Cezinha. Aí é o transporte, né? Isso aí a gente estava tirando de um bairro lá, chama bairro industrial, que a gente estava já levando para É outro muito lugar, doido, pra dar os né? Você leva a acabamentos. casa lá. Leva a casa. Mas eu fui de moto atrás, vigiando. Isso é comum nos Estados Aí a Unidos. colocação lá no É. seu terreno, não foi? Isso. Aí- Isso daí já foi lá.
no início do 2000, Gente, é muito doido, né? 2013, alguma coisa assim. Tá vendo? Não é tão difícil. A gente preparou a fundação toda Faz certinha. a fundação, faz toda a parte elétrica e hidráulica já chegando no ponto, Já é deixa isso? tudo próximo, porque depois com ele no lugar fica complicado de trabalhar alguma coisa, mas a gente sempre orienta também. Eu trouxe aqui um amigo também que mora numa casa container, está aqui com a gente. Ah, bacana. E a casa dele lá está no processo de finalização também. Aí a parte de cobertura. E aí dá para trabalhar telha Aí a termoacústica. casa do Taioba. Muito bacana, hein? A gente brincou com bastante elementos, experimentando janelas diferentes, Sim, todo sim. tipo de esquadria. Corte, né? Diferente de Os janela. painéis de madeira, que você consegue... A insolação é muito grande naquele trecho, você consegue melhorar isso também do lado externo. Iluminação, todos esses rasgos no teto, você joga LED, você faz o que você quiser, né? Azulejo português, você pode jogar qualquer coisa, ladrilho, enfim. E dá para virar uma boate aí, ó. Muito bom, cara. Parabéns. Muito bacana. Muito bacana. Show. Você muito quer legal. Você comentar? viu a de- mandala ali? Coisa linda. É do nosso amigo aí, Nosso ele amigo. produz, Cada coisa linda. É. Cada coisa linda. Você quer falar de etapa por etapa? Não, o processo é muito longo, né? E você não vai colocar qualquer profissional ali. Não é porque o cara não consegue fazer e tal, mas é porque ele não teve experiência ainda nisso, porque é uma coisa nova. Então, é uma mão de obra qualificada e é muito importante que, desde o processo de compra, o RT, né, o responsável técnico, seja ele arquiteto, engenheiro pela obra, ele esteja presente no processo de compra. É isso que eu ia perguntar. Qualquer um chega assim, não, vou comprar um container, vai ali na esquina e compra. É, Não é... Vai muito- comprar, mas não vai ser- fazer, vai se dar o prejuízo, né? Porque, por exemplo, dependendo do piso, né? Se ele tiver danificado, em algum trecho eu consigo recuperar. Opa, tá próximo à cozinha? Então, assim, se ele estiver próximo à cozinha, eu consigo, por exemplo, arrancar aquelas peças danificadas e coloco ali um porcelanato. Aí cabe um parênteses, né? Para colocar, a gente vai fazer a placa cimentícia embaixo, né? Parafusada. Então, assim, aí eu posso ir orientando as pessoas que me procurarem também, igual você falou, Sim. né, Rodrigo? Eu tenho o maior prazer de falar disso, às vezes fico horas. Já deu para perceber, né? Não, mas o tema é longo, né? Não, e assim, pra gente que tem um conhecimento mais apurado, não vou nem dizer um conhecimento que, na verdade, os especialistas estão aqui, que também estão num processo de acertos e erros, mas para o leigo comum, a pessoa que não tem o conhecimento, que ainda está voltada para a questão da construção tradicional, um assunto desse porte, desse nível, é imenso, né? é imenso. É Porque a gente já muito- começa assim, muito- como é que a gente vai tratar a questão termoacústica desse container? Sim. O cara já vai... com O isolamento com- térmico, acústico, entra toda, né? Lã de vidro, não, né? então, Estrutura, Lã de rocha, até a lã de movimentação rocha. dele, né? Porque assim, às vezes você vai colocar por exemplo, eu tive não problema, mas assim, teve que ser pensado lá como colocar no terreno numa área urbana, né? Pô, você tem guindaste, você tem, né, carreta, você tem movimentação de carga, você tem cabo elétrico, você tem um monte de coisa. tem. Então assim, ele tem umas peculiaridades em função né? É uma coisa você tem o terreno, como também as peculiaridades. Mas você tem um terreno ali, eu vou começar ali do zero, né? Outra coisa é você pegar, né? Como é que eu vou colocar em cima da carreta? Tem como fazer um giro aqui? Eu vou preparar nesse terreno, eu vou conseguir entrar com ela? Como é que eu vou fazer o giro, colocar ali em cima, levar? Eu vou levar, vou descarregar, vou preparar no lugar. Então assim, tem umas Tem coisas que a são logística peculiar toda, né? desse tipo de construção, né? Eu já vou Não levar só a com- questão do... Eu já vou levar com vidro. Exatamente. Então assim, não só a questão do Você leva com vidro? não só a questão né, assim, também, né, e como é que vai ser o isolamento, a gente estava falando agora sobre aterramento, né, então a construção metálica, né, então É Pois é. verdade. ser aterrado, enfim. Verdade. Então tem um monte de coisa que é peculiar a esse tipo de construção. O né? tratamento da pintura numa área igual a nossa, que é diferente de alguma outra, tipo lá em Minas? Assim, na verdade, o que a gente faz? A gente faz um tratamento padrão. A recomendação é que você faça os convertedores de ferrugem, Sim. o Wash Prime, tudo aquilo que a gente usa em automóveis, né? Na indústria automotiva, é o recurso que a gente tem. Mas o o melhor container... recurso. Para a gente, por exemplo, que está falando aqui de construções, né? Sim. Porque se eu tivesse, por exemplo, uma indústria, igual a indústria do container, né? O processo deles é muito mais interessante.
né? Ele produz um equipamento que vai diretamente para o mar e que dura 10, 12 anos ali. Se ele não for arranhado, ele dura muito tempo. Então, é um produto muito melhor até do que o processo que a gente faz. Mas o nosso processo de tratamento e de pintura automotiva, ele funciona muito bem. Agora, hoje, eu prefiro entender que eu tenho que comprar um container com menos avarias para que eu danifique ele menos. Porque quando eu passo a lixa num container inteiro, eu estou tirando já uma proteção anterior que eu não precisaria ter tirado. Sim. Então, eu estou deixando ele na carne viva, no metal aparente. Então, é mais difícil eu conseguir evitar impurezas ali na hora do processo. Entendi. Né? Eu não tenho uma cabine para trabalhar um container. Isso começaria a tornar o container inviável Sim. da gente fazer uma infraestrutura dessa. Então, o que eu faço? Eu prefiro comprar uma unidade com menos avarias, tanto no piso quanto nas paredes, para a gente poder ter uma garantia numa cidade litorânea. Né? Se eu trago um container todo passado pelo processo de funilaria, é muito provável que aqui, na região de vocês, a gente vai ter um pouco mais de problema. Então, esse, Vivi, já é um alerta para quem está pesquisando para comprar. Sim, de quem que você está comprando? Sim. Qual a condição dele, né? Né? Como é que era esse container antes, né? Sim. Assim, vale só fazer um anexo, assim, que é fundamental o processo de pintura. Mas, assim, para quem às vezes fica com dúvida, mas eu vou colocar... O container foi feito para andar em navio. Mar, né? Então, assim, tanto é que a parede dele, você vai abrir uma janela ali, você sabe como é que é trabalhoso, né? Então, qualquer corte que você fazer, a chapa é muito grossa. Então, assim, né, que a gente fala alma, né? A estrutura, ela já é feita para resistir mais. É lógico que existe o mau cuidado, às vezes bateu ali num transporte, tal, aquele vai dar um ponto, né, de ferrugem, né, e tal, de oxidação. Mas, assim, você fazendo ele bem feito, é uma coisa que vai durar, é só ter manutenção, como uma casa, né? Você deixar a casa 10 anos sem manutenção, você vai ter... Né? Então, uma casa que eu digo, uma casa de alvenaria. Fazer uma casa. Uma casa, o outro não é. Porque eu contei, né? Eu contei na casa, né? Nossa... Mas é legal também porque a gente está falando, né? A gente, na verdade, aqui, como técnicos, a gente está alertando dos cuidados. Né? A maioria deles aqui que a gente citou, porque senão pode parecer que construir um container é um negócio muito trabalhoso, praticamente nossa, não vou fazer não, olha o tanto de problema que aquele pessoal está levantando lá. Mas não é isso, como técnico você alerta, tem né? que alertar para os processos, né? Os cuidados, etc. Mas eu faço isso também quando estou fazendo caso de alvenaria para o meu cliente. É isso que eu ia te falar, porque os cuidados também são iguais ou maiores, né? Também tem as suas... Né? O brasileiro não faz impermeabilização numa casa, né? A gente está falando aqui o que ninguém fala, né? De container, o que a internet não mostra. Exato. Então, aqui, na verdade, a gente está aqui com panos limpos, né? Na transparência. Então, pode parecer que a gente está dificultando e está criando uma coisa muito trabalhosa, mas não é, não. Né? A gente está deixando bem claro que tem que ser feito por pessoas corretas e capacitadas. Né? Porque é um processo simples de fazer e é muito bacana. Eu sou apaixonada, eu sou suspeita, porque eu sempre gostei quando eu vi que você estava trabalhando com container. Eu lembro que eu entrei em contato, eu falei, caraca, eu não estou acreditando que você está trabalhando com container. Aí que a gente começou a conversar e tal. Muito legal. Bem bacana. Queria que vocês falassem um pouquinho dos mitos e das verdades dos containers. De casa, container. A primeira delas é que é barato? Não, essa aí é outra pergunta. Essa aí a gente deixa para o final. Faz calor? Ninguém pergunta se faz frio. Né? Calor. Mas eu já falo de antemão. Assim, eu já tive um monte de pessoas que perguntaram, que disseram o contrário, que faz muito frio. Faz mais frio do que calor, por exemplo. Frio do que calor. O frio... quando tá frio, né? Porque me parece, assim, eu não... tecnicamente, eu não vou aqui dar piruada numa coisa que não é minha área, porque isso a gente tem que chamar um físico aqui para ele explicar um pouco melhor. Mas, assim, mesmo que você tenha o isolamento, eu já percebi, morando, né? Eu projetei construir e moro em um, né? Então, eu já estou vendo alguns erros. Então, em alguns momentos que o frio está muito intenso, eu consigo sentir a parede do drywall, mesmo com isolamento, ela ficando gelada. Isso não acontece no calor. Então, mas é porque você mora em Juiz de Fora. Lá Juiz de Fora. O calor é doído. Eu sinto o calor no drywall. Então, assim, mas porque Juiz de Fora não é muito parâmetro. Não, eu digo assim, existe, né, perfeitamente
eu tô falando assim, tô falando meu como comércio, né? Não como Sim. residência. A gente teve todo certo cuidado. Mas digo assim, a gente sente. Porque o calor aqui é absurdo, né? Aqui calor é o Nossa, ano inteiro, intenso, né? Então intenso. é raro fazer frio, né? Porque É. de fora o frio realmente De fora o frio pega, é doído, né? É, mas, Eu por acho que exemplo, dói mais, né? se você encostar na chapa do container no sol, Aham. ela pegando no sol, você quase queima a mão, Sim. né? Mas aí você põe do lado de dentro, não está. Ele está tranquilo. Não, tô te falando assim, Né? em alguns casos, né? Porque assim, alguns ambientes lá, meu escritório é lá, né? Então lá eu usei uma tinta que ela tem uma tinta. Emborrachada, etc. Ela tem uma nanotecnologia que ela reflete a luz do sol, ela é uma tinta que ela, além de permeabilizar, ela também dá um conforto térmico maior, tal, externo. Então, assim, a gente fez teste antes, medimos temperatura antes, medimos depois, acho que foram 19 graus de diferença. Então, assim, Bacana. é uma coisa absurda. É. Então, assim, é lógico, existem muitas coisas para você melhorar ali tudo. É só de saber como trabalhar, né? Assim, é que a gente sempre fala. Tendo um profissional, né, que seja responsável. Qualificado, Não, responsável. assim, que seja Qualificado, responsável, né? Não tem dificuldade, né? Assim como uma obra, né? Eu tenho diversos amigos que falam, pô, obra é só problema. Eu falei, mas assim, você tem que ter uma pessoa que seja responsável e tem que ter um acompanhamento. Se você não tiver, qualquer coisa você vai fazer na sua vida, né? Então, vou fazer a instalação da TV. Se a pessoa não souber colocar o troço na parede, vai cair, vai, né? Então, assim, qualquer coisa vai, né? Então, Igual grandes supermercados, por exemplo, vamos fazer uma lanchonete, outra, isso está acontecendo muito, né? As franquias estão adorando a ideia do container, a gente estava falando Sim. sobre isso, né? E o Madeiro tem uma possibilidade dele de franquia que é container, né? pois é, quando eles colocam dentro da própria cobertura do mercado, você não precisa fazer o isolamento Não, na mas cobertura. exatamente. Ou nem nas laterais, se for o caso. Eu posso deixar, por exemplo, lá em Juiz de Fora, quando eu estou projetando o container, às vezes eu deixo partes dos metais aparecendo pelo lado de dentro. Às vezes não, na maioria das vezes. Só que eu escolho o local. Sim. Aonde que está aí nesse container? Eu vou fazer o projeto de acordo, não vou pôr um metal exposto exatamente em frente onde eu tenho uma insolação maior. Sim. Então, é a importância do profissional. Mas o isolamento também, né, igual você levantou, ele vai de acordo com o lugar. Sim. Eu vou pôr uma lã de vidro de 5 centímetros, por exemplo, ou de 10, né? Que ela vai ficar até muito mais interessante do que a própria alvenaria. Sim. Já que a nossa cada comparação é dia- sempre Sim, sim, alvenaria, né? Mas tem que ser, não tem jeito. E a construção civil está, né, diariamente inovando, Os materiais estão evoluindo demais. evoluindo. Tá muito e rápido, tá Cada muito dia vai bom. melhorar mais, né? As pinturas, né? Exatamente, As colas, os PUs, isso está Sim, muito bom. sim. E o ramo E está do vindo container mais gosta para o muito Brasil, disso. né? Porque, igual você falou, lá no exterior já se usa muito isso, né? É, A gente então, quase não vê casa em alvenaria. Porque, assim, porque a construção acaba sendo mais racional, né? É. Então, assim, lá fora você tem a mão de obra é muito cara, né? Sim. Então, se você pode colocar numa linha de fabricação, digamos assim, você vai pegar os Estados Unidos, steel frame, por isso que passa furacão nos Estados Unidos, não sobra, só banheiro, né? Só banheiro. Porque é tudo do steel frame, porque é a construção que você chega, ela é completamente... É uma construção pré-moldada, né? Então, assim, é rápido de Isso fazer. que exige trocar, pouca- né? A gente fazia de steel frame e eles de alvenaria. Exatamente. Então, assim, acho que lá mais por conta dessa questão, né? Mas... E também porque muita coisa é desenvolvida lá, né? Então, né, por N motivos, mas a gente vê muita coisa, muita tecnologia, muita coisa sendo desenvolvida lá e depois chega pra gente aqui, né? A legislação deles já abraça isso tudo há décadas. É. Há mais de Ah, é. 50 anos já tem tudo pronto. Tem legislação, né? A gente aqui ainda tá capengando ainda. Gatinhando demais. Lá já tem legislação pro steel frame, né? Steel frame. Tem. Equipamentos específicos. Sim, A steel frame é muito legal também. é muito bacana. É outro Estive numa podcast. fábrica, É outro podcast, não, é interessantíssimo, né? Museu da Manhã é de steel frame. Museu da Manhã. Eu já fui, mas assim, É não metal, sei como eu é não que é, sei mas se é steel provavelmente frame, não é. né? Porque Fugir dessa aula. Eu fugi dessa aula. tem muita construção assim, comercial, né, ou industrial, que é, ainda mais lá, que foi um arquiteto de fora, né, que fez e tal, então já traz essa Ela foi o especificação Calatrava, Calatrava, né? O shopping aqui foi de steel frame. E steel frame. Aqui? É. Não, aqui é estrutura Não foi de steel pré-moldada frame? de concreto. Pré-moldado. Não foi de steel frame fora, não? Não. O fechamento é de placa de alumínio com USB, né? É tipo um ACM com miolo, né? Foi isso mesmo, isso mesmo. Eu tenho visto né? alguma coisa ali na frente do Alphaville. Ali tá a construção, né? Tem na uma frente do escola, Alphaville. uma escola ali que eles escola, estão isso. fazendo. E ela está Esse sendo aí. feita em Steel frame. steel frame.
Ele é muito interessante. Foi um cliente um dia recente agora. Ele tem um terreno muito inclinado. Aonde que eu uso isso então, né? Pode ser legal a gente estar falando disso. A inclinação do terreno do cara é muito grande, né? Eu vou te falar que é o quê? 40, não podia nem construir, né? Mas, enfim, aí eu falei, como é que eu vou mexer aqui? Eu falei, cara, eu estou imaginando alguém vindo aqui tentando trabalhar isso aqui em concreto. Cara, eu estou imaginando, até para o funcionário chegar lá, montar as formas para poder fazer o concreto, as armações das ferragens, etc. Olha a complicação. Então, assim, a gente não está falando aqui só daqueles benefícios, né? O steel frame, a construção modular, aí já não cabe nem só o container mais, ela é muito válida para isso, né? Sim. Você tem locais de difícil acesso, então vamos lá, então vamos construir, já vamos levar as peças praticamente todas do mesmo tamanho, vamos fazer tudo de encaixe e vamos chegar lá e vamos montar isso igual um Lego, né? Então a ideia do steel frame, do modular, do próprio container, né? O grande número de clientes assim que eu percebo, um público-alvo interessante, o pessoal que está fazendo um sítio. Eu não quero levar lá para aquele cantão onde eu comprei uma terra, eu não quero levar lá todos os pedreiros, o pessoal todo, cimento, areia, como é que eu vou passar lá naquele bar? Cara, então leva sua casa pronta. Ou você monta ela, né, no sistema modular, leva as peças, peça 1, peça 2. Até a fundação para assim. Isso é mais tranquilo, assim, né? Você não tem que trabalhar o terreno todo. A fundação do container é super tranquila. Eu não sei como é que vocês trabalharam por causa da relação de peso. Não, né? tranquilo. A gente quase não teve metal, assim. Ali foi piso de concreto, né? E a gente colocou em cima dele, apoiado mesmo. É só apoio. Porque ele tem a carga dele é toda distribuída, né? Então, assim, é diferente da obra, né? Porque geralmente a gente trabalha muito com pilar, né? E o pilar é pontual, né? Então aí você tem que fazer a sapata, tem que fazer uma fundação profunda. No caso do container, ele já é mais... Nesse aspecto, é mais ele é complicado, mais né? rápido, né? Mais rápido, exatamente. E mais barato, né? Bem mais barato. Muito legal. Cezinha, passa aquele vídeo pra gente. Aí a parte de estrutura, né? Iluminação. Nossa, é simples, né? É fácil, né? Aí Então, sistema são modular, tipos, né? Aí eu Só faço tipos. aqueles desenhos no chão, hein? Você faz? Faço. Com fita crepe, geralmente. Faz Demora mais mesmo? a sair. Faço. Aqui é só alguns exemplos para a gente ilustrar o que a gente está falando. Para quem não conhece, tipos de obra container. E lembrando que a maioria disso aí que a gente está vendo, assim, se a pessoa pensar na hora do projeto, você consegue remodular. Mas é interessante que isso venha do projeto. Sim. Aí tem edificações, né? A gente, piscina, né? Você já fez alguma... Alguém já fez? A gente chegou a fazer o estrutural dela inteirinho. E aí entrou a pandemia e a gente estava prontinho para cortar. Bacana. Eu gosto dessa sobreposição, né? Fica Não, dá para trabalhar muito bacana, legal, né? Porque tem a volumetria, pode ser trabalhada de forma muito interessante. A gente né? até naquela brincadeira que a gente fez na festa junina, de colocar os legozinhos, né? Tava. Eu brinquei um pouco. Eu brinquei no próximo. Né? Pois vai virar padrão agora brincar com aquilo. É muito legal. Cara, é um tipo de construção muito interessante. Quem sabe a gente não faz a Aero muito versátil, né? Também, né? Muito versátil. A sede da Aero campestre num container que a gente pode levar lá para qualquer lugar. Eu acho que é difícil. Eu não sei se eu comentei com o Rodrigo. Aconteceu em Búzios há um tempo atrás. Eu até falei com você para convidar também o Dionísio. O Dionísio, Cabral, sim. Ele fez. Que foi um dos arquitetos que. A Casa Container, né? Teve uma mostra lá em Búzios, Casa Container. Não sei se eu não sei se ele fez. Eu não sei se ele fez a dele foi voltada para o motociclismo. Bacana. Toda legal. Eu não sei se foi o ambiente que ele fez ou se foi todo. Container todo. Foi o container todo. Eu não fui na mostra dele, infelizmente. Na verdade, uma empresa colocou já os containers nos locais, ele já pronto para receber só a arquitetura interna. E aí pegou-se os arquitetos e cada um fez a arquitetura. Legal. Bacana. Aí fez uma amostra bem bacana. Tudo container. Tudo container. Legal. A sede da Aero também vai ser. Eu acredito que para a gente fazer algo nesse sentido, a gente precisa trabalhar bem um planejamento, buscar parceiro, porque não é simples você conseguir containers para poder... Quase não tem arquiteto e engenheiro. Não, nem parceiros, né? Mas é uma possibilidade bacana para a gente começar a fomentar um mercado que está aí, né?
Até para a gente ter, né? Às vezes não consegue comprar terreno, aí você compra, aluga o terreno e usa container, e aí aquilo ali você vai, o que a gente estava Salvo conversando. engano, aqui na rodovia tem uma empresa de venda de automóveis e na Roberto Silveira também com container. Aqui tem uma. Não tem ali ao Acho que lado tem, da assim, academia ali? Acho que é do Baiano. eu tenho Vamos quase fazer o cer- merchan do Baiano. eu tenho quase certeza que tem, sim. Né? É. E, Então, pois é, exatamente. Né? Tem um terreno ali com a contente Pois é. escritório. alugou. Isso. E é Pois muito é. interessante E o pátio, que é um case de Sim. sucesso do nosso amigo Rodrigo. Que... Não, e o Rodrigo um dia, se ele quiser, vamos supor, a pessoa, tudo ali pode se transformar em outra coisa. Sim, sim. Né? O metal, ele é um dos materiais mais fáceis da gente mexer, né? Que a gente tem perda praticamente zero. Né? Então, assim, eu posso transformar eu estou fazendo um chalé agora, por exemplo, que aquele chalé laranjadozinho que a gente entrou lá, ele... tem as cores também, né? Laranjado, aquele verde, aquele azul. É tudo igual o Fusca antigamente, né? Tudo. Mas esse chalézinho, ele agora está virando um chalé, tipo uma casinha mesmo, toda completinha, mas assim, ele era uma loja. Então, assim... Esse é o tive de quase modificação é o 20 pés, né? Que você, o de 20 40, pés, que é o de né? 6 metros. Né? Até os cortes, né? Abre a janela, o que sobra ali vira uma mesa. vira A janela negócio. era onde ia ser uma vitrine. Não, então, mas digo assim, quando você vai fazer, que você faz o O corte que corte. sobra, você aproveita e pega aquela chapa Sim. e faz uma outra coisa, faz um guarda-corpo, faz um negócio assim. Então ele realmente tem uma... 100%, né? 100%. Aquelas chapas que sobram, se alguém estiver fazendo content estiver ouvindo agora, guarda que vale muito dinheiro. Vale muito dinheiro. E agora eu vou fazer a pergunta de ouro. A pergunta de ouro. Quanto custa uma casa container? Agora É caro? Não sei. Não, depende do projeto, né? Sem querer escapar muito, assim, mas, por exemplo, depende do projeto. Então aí... Porque a gente vê na internet gente vendendo de 18, 20 mil reais, mas isso é 25 aquilo mil que eu falei, reais. assim, o que cara, não é o que vai entregar, ele não vai né? nem comprar um bom container com esse valor, muito menos pagar alguém ou ser justo com alguém, né, fazendo isso. Ou alguém que eu falo tanto profissional quanto cliente. A gente não precisa falar em valores, mas vamos lá, em comparação com a casa convencional de... Então, você pode conseguir, você me corrija aí se você tiver experiências, né, diferentes, porque o seu ramo é um pouco diferente. Mas, assim, se você constrói residências ou construções de alto padrão, de uma maneira geral. Hoje, por exemplo, você não pode falar que ela é mais barata de uma casa de alvenaria. Depende, se eu fizer 1, 2, 3, a gente vai começar a ter um resultado muito benéfico. Né? Você vai começar a chegar a um ponto que vou construir 5, 6 unidades, porque o container, às vezes, você não faz uma casa com uma unidade só. Eu fiz a minha como um experimento, né? Como se fosse um quarto-sala. Mas, às vezes, você vai juntar 1, 2, 3 unidades, e aí você começa a ter um benefício maior. Né? Então, assim, quanto maior o seu investimento, maior o benefício que você vai ter construindo em container. Mas é muito equiparado. Uma casa de alvenaria, como parâmetro, se a gente está falando em qualidade e custo, eu posso fazer uma casa de alvenaria barata e posso fazer uma casa de alvenaria... Vai depender do número de detalhes e vai depender do custo dos materiais envolvidos, etc. Hoje tem tinta que a gente está usando em construções de alvenaria que custa R$800, R$900 a lata, tinta borrachada para lá e para cá. Né? A tinta automotiva hoje nem está sendo tão cara. Então, assim, depende do material e do número de detalhes para a gente chamar uma casa de cara ou barata. Então, a gente não pode comparar laranja com banana. Né? Não é culpa do container ou culpa da alvenaria. É o projeto. É o projeto que vai determinar os valores. Mas ganha em tempo também, né? O container você vai começar a ganhar o tempo. Né? Você não tem tanto entulho, né? Você consegue movimentar as coisas de uma maneira mais fácil. Eu consigo fazer isso dentro de um galpão. Né? Eu tenho tudo ali perto. Só para o pessoal entender. A gente pode chegar ao ponto de estar falando aqui de... A gente tem que entender construções em container muito mais parecido com a indústria do automóvel do que da construção civil. Eu posso chegar ao ponto de ter um galpão, né, onde o meu funcionário já não mexe mais. Né? Ele trabalha no mesmo lugar, igual a indústria automotiva. Quem passa são as unidades. Então, assim, nós estamos falando, então, de logística, né? de número de construções, né? Para a gente ter um benefício financeiro. Agora, não adianta falar que eu consigo fazer uma casa de alvenaria. Sabe aquela frase que a gente tem na construção?
Faz qualquer coisinha ali que você pula para dentro, depois você resolve. É pular para dentro, né? Então, assim, na alvenaria a gente consegue fazer algo para pular para dentro. Na casa de metal, né, a gente não consegue, porque você tem o isolamento, você tem que deixar praticamente toda aquela base bem feita pronta. Então, a grande diferença é essa. Na casa de metal, tanto quanto a de madeira também, não dá para fazer coisa ruim. Na de alvenaria não é correto fazer também não. Mas se você fazer, você consegue consertar. Então, acho que a grande diferença é essa. O custo a gente pode chamar de igual. O grande benefício está realmente no tempo, quantidade, limpeza, se eu for fazer uma mobilidade, pousada, né? Desperdício de recursos, É uma obra limpa, né? Quase zero, vamos dizer zero. E a questão do capital que a gente citou, né? Eu acho que esse é o maior benefício. A gente vai demorar mais para enxergar ele, né? Mas eu acho que está crescendo o mercado, pelo menos o que eu sinto, né? Quando eu falo alguma coisa com algum cliente no escritório, não, mas eu sou louco com container, eu sou louco, que eu tenho uma fazenda, aquilo, eu tenho um sítio, tenho uma fazenda e tal, eu quero fazer uma casa de hóspede, eu quero fazer uma área gourmet, eu quero fazer não sei o quê. Já chegou até de cliente que queria fazer piscina com container. Fez de alvenaria. Sempre, né? mas existe a vontade já. Antigamente não tinha. Já tem essa curiosidade, entendeu? Eu acho que eles não têm... É o que eu estou falando. Eu acho que eles não têm acesso a isso. Sim. Exatamente, A como comprar. A informação onde, aonde eu vou, entendeu? Agora, até para as pessoas que... para os parceiros de vocês, né? Para os meus, para os seus... Isso é muito interessante, porque o cara que mexe com parte elétrica, que mexe com pinturas, né? O nosso parceiro lá de pintura, que está com a gente desde o início, me ajudaram a entender de pintura. Hoje eu vou lá e já consigo fazer as cores, etc. Então, até para esse pessoal, é muito interessante para eles esse produto, container, construir um container, porque mostra como o material dele pode ser adaptado em várias vertentes, assim, de construção, de construção. Não só a tradicional, mas as novas construções. Ou seja, ele não vai perder o mercado de trabalho dele. Não vai. Tem mercado para todo mundo e os parceiros têm que entender isso. Eles têm que começar a enxergar o container. Se ele começar... E a construção modular de uma maneira geral, né? Sim. Porque o produto dele vai ser valorizado nesse material também, né? Sim. Esse papo bom. Pois é. Acontecendo e aí alguém... Cezinha aqui no ponto. Cezinha no ponto. Sempre o Cezinha da nossa sonoplastia, né? César Fernandes. Nos bastidores. Fazendo aquele som muito delicado de que o horário está... Nosso tempo está esgotando, ainda temos um monte de coisa para perguntar. Vamos lá. Boa aqui. Pois é. Vamos lá para os finalmente, então. Vamos ter que ir para os finalmente, né? Vamos ter que pedir aos nossos convidados aqui. Nossos parceiros, né? Os patrocinadores. Mas antes eu queria pedir aos nossos parceiros que deixassem, né, uma mensagem, o Rodrigo e o Marcelo, sobretudo para os novos profissionais, né? Porque muitas das vezes o assunto nosso é diverso, mas o objetivo é sempre levar alguma informação para essa geração que está estudando, que quer ser arquiteto, que quer ser engenheiro, que quer ser técnico, industrial. E muitas das vezes eles estão vendo o Rodrigo, um profissional da arquitetura que desempenha a função de arquiteto, mas que também desempenha uma função de empreendedor, assim como o Marcelo. E aí é importante a gente deixar esse recado para as gerações que vão estar assistindo aí o podcast da Aero, voltado para novas construções, ou não tão novas, mas que estão chegando efetivamente no mercado. Rodrigo. Assim, acho que pode falar, né, não só como um container, né, mas como qualquer outra coisa, principalmente para os jovens, né, mas acho que isso aí é para a vida toda. Uhum. É ter curiosidade, né? Acho que conhecimento, quando você tem curiosidade, você busca conhecimento, né? Então, não só em relação ao container, mas em relação a qualquer coisa, né? Então, acho que o container é uma das coisas, mas assim, existem milhares de coisas bacanas, não só em construção, como na vida, como coisa. Então, acho que isso aí é a única coisa que a gente pode, principalmente para os novos, né? Assim, que estão começando a vida, é ter... Sim. Curiosidade e buscar conhecimento, né? Que nem acho tudo... que assim, para os velhos também, né? Assim, eu sempre, pelo menos, né? Acho que eu sempre falo, todo com obra, por exemplo, né? Tem uma construtora e já tem há 14 anos a construtora e
vivo isso diariamente, e leio, estudo, e todo dia eu aprendo alguma coisa, assim. E cada dia que passa, eu acho que eu sei menos, assim. Fala, pô, né? Não é possível, que cada obra é um caso, Quanto cada mais coisa é um você caso. estuda, Então, assim, mais então, você vê que você não sabe, né? e assim, pô, não é possível, porque cada obra é uma coisa completamente diferente, né? Você pode fazer a mesma coisa, pode fazer a casa, eu vou fazer esse projeto aqui de container, né, essa casa, e vou fazer uma outra igual, né? É completamente diferente, assim, é impressionante. Então, assim, se a gente não buscar esse conhecimento, tiver a curiosidade, né, de aprender e tal, acho que é uma perda de tempo. E Né? a faculdade é aquilo, né? É o básico do básico. Você vai aprender com a Faculdade é só vida. pra ter título. Vai Só pra aprender ter com a título, vida. né? É isso Já aí. perpassa até a arquitetura e engenharia, isso aí já vale para todas as Qualquer áreas. uma, pra todas as áreas. Faculdade é só para você aprender ali, é só pra pegar o título e tomar E muita pra porrada vida. pra poder... Isso aí. É aí Ali é muita mesmo. teoria, né? Ali é a teoria, agora vamos aplicar essa teoria. É isso aí. Marcelão, Eu vou aproveitar até pegando aqui um gancho aqui que o Rodrigo soltou, ele falou a palavra seja curioso, né? E aí aproveitando esse embalo, porque assim, seja curioso, né? Mas seja técnico, né? Para você que está estudando, para você que quer experimentar alguma coisa, pegue ali, vai ler até o rótulo das latas de tinta, sabe? Como aplicar, como preparar a superfície, porque vejo o meu caso, vejo o do Rodrigo, né, e de muitos outros que devem estar por aí, não tinha nada, nenhum material. Se é algo novo, não vai ter um material exposto para você. Às vezes você vai criar as normas daquele material, né, você vai experimentar, você vai estar um passo à frente. Então, seja curioso, seja técnico, né, mergulhe no assunto, porque é a única maneira de você chegar até lá, porque vão ser vários itens. Então, anote todos esses itens que você precisa buscar. É gostoso fazer isso. Pesquisar é gostoso, aprender é gostoso. Errar é bom também. Na hora dá uma raiva danada. Mas, aprender com erro, você aprende mesmo, mas depois né? é muito gostoso, né? Então, eu acho que é isso. Seja curioso, seja técnico, né? um pouco de autodidata, né? Na aprendizagem, né? Tem que ser, né? Porque senão a gente vai sempre fazer mais do mesmo, E aí foge aí. Uma boa, né? Pois é. Agradecer esses nossos convidados. Vai ter hora do deram aula. desafio? Vai ter hora do Acho que desafio? a hora do desafio era essa. Era essa aí? Era Então tá bom. Essa Marcelo mensagem, tava essa mensagem que vai ficar para a posteridade aí. Eu fiquei Tá sabendo ótimo. disso. Eu fiquei sabendo Eu disso. ali falei, ele tá fora. traumatizado. Eu falei, tem hora do desafio. Falar, você vai ter que dançar Tem que TikTok. Brincadeira. Eu acho que vale Não estudei essa parte. a gente presentear os nossos convidados um pedacinho da nossa lógico. entidade para que eles Você possam estava aí sabendo disso? Não, sempre lembrar Olha. desse momento histórico aqui. Obrigado. Ih, que bacana, hein? Casinha. Uma lembrança com carinho. Abre aqui mesmo? Pode Pode abrir, abrir, por pode favor. Tudo aqui é de verdade. Tudo aqui é de verdade. E é aquela coisa de Bacana, hein? pega e depois devolve. Muito bom. Olha, Obrigadão. muito carinho, cara. Muito carinho obrigado. mesmo. Obrigado por Obrigado vocês terem vindo. participado, topado esse desafio aí, né? Que às vezes É de verdade. Verdade, de verdade, de Obrigado, verdade. gente. Isso aí vai estar no hall de caneca de vocês. Eu queria bom, que vocês deixassem rede social, algum contato, alguma coisa, se vocês quiserem, para o pessoal procurar vocês. Ele é fácil, vai lá no Pátio Costa Foi Azul. no Pátio Costa Azul, né? Né? Tô sempre lá. Tá sempre lá. lugar, Rodrigo né? é mais Lugar da fácil. família, lugar da... Marcelo tá lá e cá, né, Marcelo? A gente está reconstruindo o site, etc., porque vai uma parceria para lá, outra para cá, então a gente ainda está no processo de Aí tá construção. com a Nômade hoje. Porque é uma empresa que eu abri com 2 parceiros na época e um agora foi para Portugal. Quando a pandemia entrou, né, pegou a gente no início de todo o processo. Deu uma girada, né? Então, muitas mudanças estão ocorrendo. Então, a gente está agora reconstruindo tudo com os outros parceiros bons aí de construção de sites, imagens, etc. Então, já a gente está passando esse contato. Mas tem um contato, né? Tem. Eu vou inicial deixar. mesmo. Eu deixo na descrição do vídeo, eu deixo o contato de maravilha, vocês. perfeito. Que aí O Rodrigo também. também dos dois. Dos dois. E Tem qualquer do seu dúvida, né? escritório também, né? Também, da sua é. construtora. Qualquer dúvida, pode ligar, que a gente adora bater papo. Pode ser de madrugada, É isso qualquer aí. hora.
Gente, muito obrigada, viu? Obrigado a você. Obrigado Espero a que você. a gente faça um segundo round disso aqui pra Porque gente. tem assunto. Tem assunto, A gente muito traz assunto, a steel frame aí, vamos falar, vamos, Já né? tá aí, ó. Então tá Uma bom, boa. Vamos gente. agradecer aqui aos nossos patrocinadores. Caixa de Assistência Mútua, Caixa de Assistência dos Profissionais do CREA, Criare Alphaville, Mag Fundações, Vilarejo Acabamentos, a maior rede de acabamentos do interior do estado, Navarro Engenharia. Todos eles vão estar na nossa descrição. Muita gratidão aos nossos patrocinadores Muito por obrigada. acreditarem sempre nos projetos da Aero. Com certeza nos fazem muito felizes em poder levar informação aos profissionais. Agradecer mais uma vez os nossos convidados. E quem está assistindo, não esquece de dar o joinha, compartilhar, seguir as nossas redes sociais, né? No Instagram, YouTube, que a gente vai estar lá. Firme e forte, cheio de novidade. É isso aí. Obrigado. Obrigada, Muito bom, Almir. obrigado. Obrigada, gente.